O empate com a LDU em Quito, na terça-feira, deixou o Flamengo numa situação que não é confortável, tampouco desesperadora na Copa Libertadores da América, mas um cenário que requer preocupação e muito cuidado. E muita autocrítica. E, pelo jeito, essa autocrítica acontece pelos lados do Ninho do Urubu. Vamos falar sobre isso e projetar os próximos jogos do time comandado por Felipe Luiz nesse vídeo que tem o apoio do SofaScore. No SofaScore você faz download do aplicativo no link no primeiro comentário fixado ou nesse QR Code que você visualiza em sua tela e você tem acesso a farto conteúdo. No SofaScore você pode acompanhar, por exemplo, a Libertadores da América completamente em tempo real. Os jogos são acompanhados em tempo real com informações à medida que tudo vai acontecendo. Começou o jogo que você seguir, ou se você seguir a competição, todas as partidas, o SofaScore te comunica. Terminou o primeiro tempo, ele te avisa. Começa o segundo tempo também, sai um gol, na hora você fica sabendo. Cartão vermelho, o SofaScore vai te alertar. E ao final da partida, evidentemente também, o tempo real, a classificação, o desempenho dos atletas, estatísticas, mapa de calor também das equipes. Né? Então é muita informação, isso só da Libertadores, mas são todos os principais campeonatos do mundo acompanhados atentamente pelo SofaScore. É o aplicativo que não pode faltar no seu telefone celular e no seu dia a dia. Então faça o download, repito, link no primeiro comentário fixado e também nesse QR Code que você está visualizando em sua tela. O SofaScore apoia o jornalismo do canal. Gente, eu apurei com, digamos, fontes rubro-negras, né? Boas fontes rubro-negras, que de fato o jogo contra o Central Córdoba, aquela derrota do Maracanã por 2-1, impactou o grupo, né? Jogadores, todos os profissionais que trabalham no departamento de futebol do Flamengo. Aí vai do Zé Boto, que é o diretor, passando pelo técnico Felipe Luiz, jogadores e todos os demais que lá trabalham. Por quê? Porque foi uma derrota que ela é o grande problema. Eu estou vendo muita discussão de torcedores do Flamengo em redes sociais, na minha live depois do empate sem gols com a LDU. Não dá, Felipe Luiz é estagiário, que exagero. É lógico que ele é um técnico novato, ainda não tem experiência. Em tudo na vida só se diz tempo, vamos dizer experiência. E a experiência não diz que você passa situação, vai experimentando, você está vivendo, você está aprendendo. Às vezes alguém te transfere a sua própria experiência, olha, eu já vivi isso, não faça assim, faça assado, mas você tem que viver na prática. É evidente que ele, como um jovem treinador, ele precisa de mais tempo para poder lidar com certas situações. Mas isso não significa que ele não seja competente, que ele não possa sair bem. Já ganhou títulos, pode ganhar outros. Mas é preciso muita autocrítica e, assim, às vezes, abrir um pouco o leque. Não ser tão refém das próprias ideias, né, dos seus conceitos. Aí eu falo da parte tática, da parte de comando, relacionamento, cobrança, etc. São muitas vertentes aí nesse cenário. E o que acontece no Flamengo hoje, de positivo, pelo menos em tese, né, é que, de fato, há um reconhecimento interno de que o time não se concentrou adequadamente, como já trouxemos a informação aqui logo depois daquele jogo contra o Central Córdoba, que a análise dentro do grupo, dentro do CT, foi de que o time não se mobilizou, que foi uma falta de mobilização jamais vista nesse ano, ou desde a chegada de Felipe Luiz, que nem do Campeonato Carioca, naqueles jogos considerados mais fáceis, o time foi tão desconcentrado como nesse jogo lá do Maracanã. E o Flamengo perdeu e se complicou, porque recolocou o Central Córdoba numa disputa. Eu gravo esse vídeo antes da partida entre o Central Córdoba e o Deportivo Táchira, né, que acontece nessa quinta-feira. Mas o empate com a LDU manteve o Flamengo dependendo só dele, podendo até empatar com o Central Córdoba e vencer os dois jogos para se classificar, mas o ideal é vencer o Central Córdoba. E aí está a grande questão. O entendimento e a tentativa agora das pessoas é tentar fechar o grupo na seguinte questão. O Flamengo tem que vencer em Santiago del Estero. O Flamengo tem que buscar a vitória na Argentina. Por quê? Porque vencendo lá, ele dá uma resposta, um troco naquele que foi seu algoz de forma surpreendente do Maracanã e se coloca numa boa condição para se classificar. Porque o Flamengo tem, na verdade, uma derrota, um empate e uma vitória. 4 pontos. Se vence, vai a 7. E aí ele fica numa situação muito mais tranquila, podendo fazer 2 jogos em casa contra a própria LDU e o Deportivo Táchira para fechar a sua participação na fase de grupos. E aí, quem sabe, até brigar por liderança, que é muito importante. O Flamengo, nos 2 últimos anos, ele ficou à margem dessa situação, porque remava para se classificar, por conta justamente de derrotas e tropeços com o Alcas, empate com o Ñublense, derrota para o Palestino. Esses resultados, a exemplo do jogo desse ano com o Central Córdoba, comprometeram
o andamento das coisas e o desempenho do time e a classificação do time, o posicionamento da equipe. Né? Em 2022, quando foi campeão, o Flamengo venceu todos os jogos, exceto um empate com o Talheres em Córdoba, em que o Flamengo poderia ter vencido. Um dos gols do time argentino, empate 2-2, foi em impedimento, mas não havia VAR naquele campeonato, ainda não havia VAR na fase de grupos, o VAR só entrava no mata-mata. E o técnico do Paulo Souza, o Flamengo poderia ter vencido todos os jogos, porque depois com o Dorival Júnior venceu todas as partidas até a conquista do seu terceiro título da Libertadores, no caso, o terceiro título da Libertadores na história do Flamengo. Então, a questão está se fechando, o Flamengo precisa vencer esse jogo. Até lá tem compromissos, como o domingo pelo Campeonato Brasileiro contra o Corinthians, a outra quinta-feira, dia 1º de maio, em São Luís do Maranhão contra o Botafogo da Paraíba. Esse jogo mudou, né, da Paraíba para o Maranhão. O time de João Pessoa do Botafogo negociou essa venda de mando aí. Uma pena, né, porque o torcedor local não vai poder ver, mas os rubro-negros do São Luís serão brindados aí com a presença do Flamengo. Para eles isso foi muito bom. Mas enfim, o fato é que o Flamengo tenta fechar a questão e travar como uma questão de honra. Precisa vencer em Santiago del Estero. Minha opinião, é muito mais factível imaginar uma vitória, tá, no interior da Argentina contra essa equipe do que seria uma vitória contra a LDU em Quito. Pela característica peculiar dos jogos na altitude. Você vê que o Flamengo no primeiro tempo, o jogo inteiro foi muito bem defensivamente, já falei sobre isso na live, o Flamengo não correu riscos, o Flamengo anulou as jogadas mais perigosas pelas laterais do time da LDU. O Arce, o centroavante, que é um bom cabeceador, não foi nem explorado pelo time equatoriano, porque não conseguiu gerar muito jogo aéreo para ele. No final teve chance, tudo meio que não abafa, mas nem foi uma pressão avassaladora do time equatoriano. Pelo contrário, o Flamengo neutralizou muito bem as ações ofensivas da LDU. Até muita gente, a LDU é fraca e tudo. Não é a melhor versão dos times que a LDU apresentou ao longo da sua trajetória de sucesso, muitas vezes, que começou lá com aquele título da Libertadores sobre o Fluminense em 2008. E venceu a Sul-Americana no ano seguinte contra o Fluminense e venceu também a Sul-Americana, eliminando o São Paulo e sob o comando do Zubeldia, atual técnico tricolor, e vencendo o Fortaleza na decisão, isso há 2 anos. Ou seja, a LDU é um time que tem uma história recente muito mais robusta do que vários grandes clubes do futebol brasileiro em Libertadores, mais títulos, inclusive, internacionais. Então é um time que tem relevância no cenário, não é a melhor versão, a gente teve times melhores, sabemos disso, mas o jogo na altitude, você vê que no final ele muda completamente. O grande erro do Flamengo, para mim, foi, além do Felipe Luiz não utilizar as 5 substituições, usou na prática só 3, porque o Varela entrou no finalzinho do jogo, isso porque o Ayrton Lucas saiu de maca. Não entendi por que ele não utilizou as 5 alterações, tão importantes num contexto como aquele, mas na realidade, assim, faltou um pouco mais de ímpeto ofensivo no primeiro tempo, especialmente quando o time estava mais inteiro. O Pedro, por exemplo, quando entra no segundo tempo, o time já está mais cansado, já não rende tanto, já é muito mais difícil. Mas não foi um mau resultado. Agora, buscar a vitória contra o Central Córdoba é muito mais factível do que teria sido uma vitória contra a LDU, porque você não vai ter o desafio da altitude. O Central Córdoba é um time inferior, o estádio é um estádio novo, é um estádio grande, a torcida não fica tão em cima, não é um daqueles alçapões, pelo contrário. Então tem condição de jogo e dá para tentar uma vitória lá fazendo um bom jogo. O Flamengo tem que se desafiar mais, o Flamengo tem que se cobrar mais. O discurso do Felipe Luiz na coletiva me parece um discurso para fora, em que você não vai criticar ou questionar ou atacar os jogadores. Faz todo sentido, tudo bem, mas internamente tem que ter autocrítica, cobrança e muita, digamos assim, determinação, colocando desafios mais ousados diante do próprio elenco, como vencer esse jogo fora de casa. Não é nenhuma situação inimaginável. Pela qualidade do elenco, pelo investimento feito, pelo nível dos seus jogadores, o Flamengo pode sim pensar em vencer. E o desafio tem que ser esse, ganhar em Santiago del Estero para poder marchar para se classificar na Libertadores com um pouco mais de tranquilidade, quem sabe como líder do grupo. Uma eliminação seria uma vergonha gigantesca para esse elenco e para o técnico Felipe Luiz e também para o Zé Boto, que é o diretor de futebol. Imagino que eles não queiram nem pensar nessa possibilidade, mas para isso precisam compensar a derrota no Maracanã com uma vitória lá no interior da Argentina. Esse vídeo tem o apoio do SofaScore, faço download do aplicativo, link no primeiro comentário fixado no QR Code que você vê na sua tela. O SofaScore é um aplicativo que não pode faltar no seu celular. Teremos live nesse domingo, eu estou aqui em Buenos Aires, fico até mais alguns dias e domingo faremos daqui da Argentina a live depois do jogo Flamengo e Corinthians pelo Campeonato Brasileiro, o jogo às 4 da tarde, então a live começa pelas 6h10, 6h15 e eu conto com a audiência de vocês. Também aqui quero destacar o Clube de Vantagens da S1 Live. Clube de Vantagens da S1 Live. Concorra a bolões e sorteios de camisas oficiais por apenas R$ 9,90 por mês. Participe do Clube de Vantagens da S1 Live e concorra a uma camisa oficial no programa Na Área, às segundas-feiras,
você pode ganhar uma camisa oficial, o sorteio acontece às segundas e o Na Área também tem edição às sextas-feiras. Também você pode participar do bolão e inscreva-se no canal, todo dia tem live para você no canal S1 Live no YouTube. Participe, inscreva-se e entre para o Clube de Vantagens que você pode se dar bem. Também aqui destaco os links na descrição do vídeo para o canal de cortes. Lá você encontra o melhor das nossas lives e para o clube de membros do canal, participe se você apoia o youtube.com/MauroCésar. E no primeiro comentário fixado você poderá encontrar o link para o meu blog no All Sport, todo dia um novo texto sobre futebol, e também para o parceiro Use 360, lá você encontra canecas, camisetas, tem o Eu Odeio a Data FIFA, tá aí o cupom Data FIFA que dá desconto, e também o cupom MauroCésar para dar desconto em todo o site. Participe. E se você quiser comprar camisas de rock and roll como essa aqui do Iron Maiden, entre no Clube Rock, link também no primeiro comentário fixado, use o cupom MauroCésar10 e você terá 10% de desconto. Clube Rock, lá você encontra as camisas mais legais de bandas de rock, de temas ligados ao rock and roll, que você poderá achar em qualquer lugar, isso eu te garanto, é altíssimo nível. É isso aí, galera, então live domingo, depois de Flamengo e Corinthians, conto com a audiência de vocês, valeu e saudações.